Cheguei em casa no dia de Natal. A casa estava vazia, exceto pelo padrasto do meu marido, sentado em uma cadeira de balanço. Um bilhete dizia: "Estou em um cruzeiro. Você ficará em casa e cuidará do Arthur. Ele precisa de você." O padrasto abriu os olhos e disse: "Vamos começar?" Eu assenti. 4 dias depois, meu marido estava implorando. O bilhete tremia em meus dedos enquanto o sangue sumia do meu rosto. "Estou fazendo um cruzeiro com destino a Fernando de Noronha com Camila." Minha mãe decidiu vir também, já que ela precisava de um descanso. "Você ficará em casa e cuidará de Arthur. Ele precisa de você." "Volto segunda-feira, Lucas." Li 2 vezes. Certo que deveria haver algum engano. O papel voou até o balcão, da cozinha, enquanto minha mão ficava dormente. "Ele não vai voltar até segunda-feira", disse a voz rouca atrás de mim, me fazendo pular. Virei-me e vi Arthur me observando da porta, apoiado pesadamente em sua bengala, mas com olhos alertas, demais para o velho decrépito que Lucas havia descrito. "Não", consegui falar, minha voz quase inaudível. "Ninguém. Todos eles fizeram um cruzeiro." Arthur assentiu lentamente, como se esperasse esse cenário exato. "Deixaram você com um trabalho pesado, não é?" Clássico do Lucas. Eu tinha chegado há apenas 30 minutos antes, meu carro lotado de presentes e ingredientes para a ceia de Natal. A casa silenciosa deveria ter sido minha primeira pista. Nenhum aroma delicioso de peru assado. Nenhum jogo de futebol berrando na televisão da sala. Nenhuma saudação alegre. Em vez disso, encontrei apenas uma casa vazia e o padrasto de Lucas, sentado sozinho em uma cadeira de balanço, olhando para mim com aqueles olhos azuis desconfortavelmente perceptivos. "Eu não entendo", eu disse, procurando uma cadeira na cozinha. "Nós estávamos planejando uma ceia para o dia de Natal há meses." Peguei meu telefone e tentei ligar para Lucas novamente, direto para o correio de voz, assim como nas 3 tentativas anteriores. Arthur foi até a geladeira e tirou uma garrafa de água. "Está assim a semana toda", disse ele, servindo-se com as mãos ligeiramente trêmulas. "Quieto como um túmulo. Eles partiram na terça-feira de manhã. Nem sequer abasteceram a geladeira direito. Espero que você tenha trazido mantimentos. Eu não tinha. Tinha trazido apenas cranberries, batatas doces e minha torta de maçã. Especial. Contribuições de ingredientes para o que deveria ser um banquete de família, não provisões para um feriado abandonado." Meu telefone apitou com uma notificação. Uma onda de esperança percorreu-me, pensando que poderia ser Lucas. Verifiquei rapidamente, mas era apenas um alerta do Instagram. A irmã de Lucas, Renata, o havia marcado em uma foto. Com dedos trêmulos, abri o aplicativo. A imagem me deixou sem fôlego. Lucas em pé no convés de um navio de cruzeiro, seu braço em volta de uma jovem loira que eu reconheci como Camila, sua colega de trabalho que ele vinha mencionando cada vez mais nos últimos meses. Eles seguravam taças de champanhe, brindando a câmera. A legenda dizia: "As novos começos. Viagem para Fernando de Noronha com Lucas Ventura e família." A palavra ardia como sal em uma ferida aberta. Rolei por mais fotos. Lá estava Marta, a mãe de Lucas, tomando um coquetel, parecendo tudo menos alguém que precisava de uma pausa dos cuidados com Arthur. Outra foto mostrava Lucas e Camila em um jantar evidentemente romântico. A postagem tinha o carimbo de data, de 2 dias atrás, o que significava que isso havia sido planejado muito antes de Lucas me dizer que seríamos esperados para a ceia de Natal. "Encontrou algo interessante?" Arthur perguntou, estudando meu rosto. Virei a tela do telefone para ele. "Eles estão em um cruzeiro com Camila, do escritório dele. A pessoa que ele disse ser apenas uma colega." Minha voz falhou. Eles estavam planejando isso enquanto eu comprava presentes e tirava folga do trabalho para o que pensei ser uma ceia de Natal em família. Arthur assentiu sombriamente. "Camila está na história há pelo menos 3 meses. Ela ligou aqui várias vezes perguntando por Lucas. Voz bonita. Risada terrível." Eu o encarei. "Você sabia?" "Sei de muitas coisas que eles acham que não percebo." Ele bateu na têmpora com um dedo nodoso.
Minha cabeça ainda está afiada, apesar do que Lucas diz a todos. Meus pensamentos correram para nossa conta bancária. Com mãos trêmulas, abri o aplicativo bancário. 3 dias atrás, houve um saque de R$ 5.200, quase todo o dinheiro que estávamos guardando para a entrada de uma casa. A casa que Lucas havia prometido que começaríamos a procurar depois das férias. Ele pegou nossas economias, sussurrei mostrando a tela para Arthur. Tudo isso, Arthur não ficou surpreso. Eles estão fazendo o mesmo comigo há anos, tomando um pouco aqui, um pouco ali. Para cuidar de você, Arthur, eles dizem. Enquanto isso, o aquecimento é reduzido para economizar dinheiro. Meus medicamentos às vezes atrasam, e Marta compra outra bolsa de grife. Senti-me mal. Não era apenas sobre uma ceia de Natal arruinada, ou mesmo sobre a traição de um caso. Era um abandono calculado. De mim, de Arthur, de responsabilidades e promessas. Meu telefone tocou. Era Fernanda, minha melhor amiga, ligando para me desejar um feliz dia de Natal. Silenciei a chamada, incapaz de explicar essa humilhação. Ainda há sopa sobrando, Arthur ofereceu. Não era muito de um banquete, mas serviria. Olhei ao redor da cozinha. Pratos sujos na pia, recipientes de comida para a viagem vazios no balcão. Eles nem sequer tinham limpado antes de partir, deixando algo endurecido dentro de mim. Não, disse firmemente. Nós merecemos algo melhor do que sopa que sobrou. Peguei meu casaco e minha bolsa. Estou indo ao mercado Sol Nascente. Talvez ainda tenham alguns peitos de peru e batatas. Vamos fazer uma refeição de verdade hoje. Arthur pareceu surpreso, depois satisfeito. Não como uma refeição caseira há meses. Lucas sempre traz fast food, quando se dá ao trabalho de vir. No mercado, minha mente girava com perguntas e emoções. Há quanto tempo Lucas estava planejando me deixar? Nosso casamento de 5 anos foi apenas um arranjo conveniente para ele. Selecionei mecanicamente um pequeno peito de peru, batatas e alguns vegetais, mal registrando os outros compradores de última hora ao meu redor. Quando voltei, Arthur havia conseguido limpar o balcão da cozinha e estava sentado à mesa, com uma pilha de papéis diante dele. Que é tudo isso? Perguntei, colocando os mantimentos. Evidências, respondeu ele, seus olhos azuis endurecendo. Extratos bancários, registros médicos, negligência documentada que eu venho acompanhando há meses. Ele empurrou uma pasta para mim. Lucas e Marta acham que sou apenas um fardo esperando para morrer. Não sabem que venho observando enquanto saqueiam minhas contas e oferecem cuidados mínimos. Olhei para os papéis. Notas detalhadas, extratos de conta mostrando transferências. Suspeitas, cópias de recomendações médicas ignoradas. Por que está me mostrando isso? Perguntei perturbada com sua meticulosidade. Arthur inclinou-se para a frente, de repente parecendo menos frágil. Porque você também foi enganada, Clara. E porque eu não tenho muito tempo. Ele bateu em um relatório médico. Câncer terminal, 3 meses no máximo. Sentei-me pesadamente em frente a ele. Sinto muito, Arthur. Ele acenou, rejeitando minha simpatia. Não se desculpe. Seja inteligente. Ele me olhou com uma intensidade inesperada. Eles acham que deixaram você com um fardo, mas, na verdade, nos deram uma oportunidade. Uma oportunidade para o quê? Perguntei, a voz embargada. Os lábios finos de Arthur se curvaram em um sorriso determinado. Por justiça, ele respondeu. Pegou um envelope e o deslizou sobre a mesa. Dentro estão meus documentos de testamento e confiança. Reais. Não os que Lucas e Marta acham que existem. Eu não toquei no envelope. Arthur, eu não entendo. Ele se recostou na cadeira e me estudou. Depois de um momento, simplesmente disse: Vamos começar? Essas 3 palavras pairaram no ar entre nós, carregadas de possibilidades e significados ocultos. Antes que eu pudesse responder, ele explicou sua proposta. Ajudá-lo a documentar a negligência e a traição da família. Ajudar com seus arranjos finais. E ele garantiria que eu estaria cuidada financeiramente depois que ele se fosse.
A família que nos abandonou. Ambos perderiam tudo o que achavam que lhes pertencia. Olhei para ele. Esse homem que eu mal conhecia, mas com quem, de repente, compartilhava uma conexão profunda. Nós dois havíamos sido enganados e descartados pelas mesmas pessoas. Lá fora, as sombras do final da tarde se estendiam por uma entrada vazia, onde uma família deveria ter se reunido. Dentro, uma aliança inesperada estava se formando. Sim, eu disse finalmente, me surpreendendo com a firmeza na minha voz. Vamos começar. Depois do nosso acordo, Arthur afundou na cadeira. O cansaço era evidente na curvatura de seus ombros. A excitação de nossa nova aliança o havia energizado temporariamente, mas agora o cansaço retornava ao seu rosto. Você deveria descansar, eu disse, notando o peso sob sua pele envelhecida. Vou terminar de fazer nosso jantar. Arthur balançou a cabeça. Primeiro há algo que você precisa ver. Ele se levantou com esforço. Meus registros médicos. Você precisa entender com o que estamos lidando. E quão pouco tempo temos. Ele me levou a um pequeno quarto que, claramente, já fora um escritório, mas havia sido convertido em um espaço improvisado para dormir. Uma cama de hospital ocupava um canto, embora Arthur não a estivesse usando. Em vez disso, uma cama de solteiro comum, encostada à parede oposta, mostrava sinais de uso. Não suporto essa engenhoca, ele explicou gesticulando para a cama de hospital. Me faz sentir como se eu já estivesse em cuidados paliativos. De uma gaveta trancada na mesa, Arthur retirou uma pasta grossa, etiquetada simplesmente como médica. Ele me entregou sem cerimônia. Câncer de pâncreas, disse ele, secamente, enquanto eu abria. Estágio 4. Diagnosticado há 3 meses, examinei os documentos. Meu estômago se contraiu com as descrições clínicas e o prognóstico sombrio. Várias anotações de oncologistas, recomendações de tratamento e resultados de exames contavam a história inconfundível de uma doença terminal. 2 meses, Arthur acrescentou. Talvez menos. O último exame mostrou progressão rápida. Olhei para cima bruscamente. Lucas sabe disso? Ah, sim. Todos sabem. A mãe dele estava na consulta quando recebemos o diagnóstico. 2 dias depois, ela começou a falar sobre como precisava de uma pausa dos cuidados. A risada. Dele não tinha humor. 66 anos e alegando exaustão, enquanto eu estou morrendo aos 78. A crueldade disso me atingiu como um golpe físico. Eles te abandonaram sabendo que você só tinha meses de vida. Semanas, mais provavelmente. Arthur se acomodou na beira da cama. Mas isso não é o pior. Olhe para a lista de medicamentos. Virei as folhas de prescrição. Vários medicamentos estavam listados. Medicamentos para controle da dor, antináuseas, enzimas para ajudar na digestão. Verifique o armário do banheiro. Arthur orientou. Compare o que está lá com o que deveria estar. No banheiro, ao lado encontrei uma coleção desorganizada de frascos de comprimidos. Enquanto os examinava, comparando com a documentação, discrepâncias perturbadoras surgiram. O poderoso analgésico havia sido reabastecido 2 vezes, de acordo com os rótulos da farmácia. Mas o frasco estava quase cheio. Os caros suplementos enzimáticos estavam apenas pela metade, quando deveriam estar quase intocados, com base na data de reabastecimento. Eles estavam diluindo, Arthur confirmou quando voltei com a evidência. 1 comprimido em vez de 2, meias doses do analgésico. E aquelas consultas com o especialista em cuidados paliativos? Muito caras, segundo Marta. Minhas mãos tremiam de raiva quando devolvi a documentação para sua pasta. Isso não é apenas negligência, Arthur. Isso é abuso. É o que acontece quando as pessoas veem você como um obstáculo, em vez de uma pessoa. Ele puxou um pequeno caderno debaixo do travesseiro e me entregou. Eu tenho registrado os horários em que os medicamentos foram perdidos ou os compromissos reduzidos. Dinheiro cancelado que desapareceu da minha conta corrente para suprimentos de cuidados domiciliares que nunca se materializaram. A documentação meticulosa me surpreendeu. Páginas de datas, horários, incidentes específicos.
Apesar de sua doença, a mente de Arthur permanecia afiada como uma navalha. Deixe-me preparar algo para você comer, eu disse, precisando de um momento para processar tudo. Você deve estar com fome. Na cozinha, encontrei suprimentos lamentáveis. Algumas latas de sopa, um pouco de pão velho, leite prestes a estragar do mercado. Corri. Consegui preparar uma refeição decente de peito de peru assado, purê de batatas e vagem. Não era o banquete de Natal que eu havia planejado, mas era muito melhor do que sobras de sopa. Enquanto comíamos na pequena mesa da cozinha, Arthur me estudou. Conte-me sobre seu casamento, disse ele finalmente. Quando você percebeu pela primeira vez que Lucas não era quem você pensava? A franqueza da pergunta me pegou de surpresa. Cutuquei minha comida, pensando em como responder. Foi gradual, admiti. Quando nos conhecemos, Lucas era atencioso e apoiava meu trabalho de design gráfico. Estava construindo minha base de clientes. Tinha meu próprio pequeno apartamento-estúdio. Bons amigos. Parei percebendo o quanto havia mudado depois que nos casamos. Ele sugeriu que eu trabalhasse em casa para economizar no aluguel do estúdio. Fazia sentido financeiramente, mas então meu equipamento continuou apresentando problemas. Problemas de computador, falhas de software. Arthur assentiu conscientemente. Tática de isolamento exatamente. Então vieram sugestões sobre quais clientes não valiam meu tempo, preocupações sobre eu estar fora até tarde com amigos. Ele checava meu telefone, alegando que estava apenas procurando um número. Os padrões eram tão claros. Em retrospectiva, quando meu pai morreu no ano passado e me deixou R$30.000, Lucas insistiu que colocássemos em nossa conta conjunta para o nosso futuro. Esse dinheiro deveria ser para a entrada da nossa casa. O dinheiro que ele tinha acabado de gastar em um cruzeiro com outra mulher. Arthur acrescentou calmamente. Eu larguei meu garfo. O apetite se foi. 6 anos da minha vida se passaram e agora eu descubro que ele estava planejando me deixar enquanto gastava nossas economias com sua colega de trabalho. Pessoas como Lucas e Marta veem relacionamentos como transações. Aprendi isso tarde. Demais com ela. Eu já era bem-sucedido quando nos conhecemos, disse Arthur. Viúvo, com uma carteira confortável da minha carreira bancária. Ela era encantadora e linda. E Lucas era apenas um adolescente que parecia precisar de uma figura paterna. Ele suspirou pesadamente. Depois que nos casamos, as coisas mudaram. As despesas aumentaram, justificadas como viver a vida que merecemos. Quando tentei manter alguns limites financeiros, me tornei o vilão. Mesquinho, controlador, não realmente comprometido com a família. Isso parece familiar, murmurei. Depois do jantar, Arthur me levou ao seu escritório, uma pequena sala que a mãe de Lucas havia convertido em um espaço de meditação, mas que ainda continha a mesa de Arthur. Me ajude com a pintura, ele pediu, apontando para uma paisagem medíocre. Na parede. Atrás dela não era tão seguro quanto eu esperava. Um painel solto na parede. Arthur o removeu e tirou uma pasta de documentos à prova de intempéries. Meus bens reais, ele explicou, espalhando o conteúdo sobre a mesa. Investimentos. Marta não sabe nada sobre propriedades em Campos do Jordão. Contas nas Ilhas Seychelles, minha época no banco, olhei para os documentos em choque. Os valores eram substanciais, bem mais de R$3 milhões em ativos inteiramente separados do que a família poderia acessar. Lucas e sua mãe têm desviado de minhas contas, conhecidas há anos, Arthur explicou. Mas eles não podem tocar nisso. Eu me certifiquei disso. Ele apontou para uma escritura de propriedade. Esta casa não está em meu nome, nem no de Marta. É propriedade de uma das empresas Fênix. Eles acham que estão herdando. Eles não estão. Lucas sabe de alguma coisa disso? Perguntei, atordoada com a extensão da riqueza oculta de Arthur. Nem um cheiro. Nem mesmo minha advogada sabe de todo o quadro. Apenas meu consultor financeiro em São Paulo. E ele jurou segredo. Os olhos de Arthur tinham uma determinação feroz que eu nunca tinha visto antes. Eu sempre soube o verdadeiro caráter de Lucas. Ele é como a mãe. Encantador na sua frente, enquanto pega sua carteira.
Eu nunca pensei que ele faria o mesmo com a própria esposa. A manhã seguinte trouxe outro desenvolvimento. Uma visita discreta de Ana Neves, a advogada de Arthur. Uma mulher severa, na casa dos 60 anos, com cabelo prateado impecável e olhos verdes penetrantes. Ela chegou carregando uma maleta cheia de documentos legais. Então você é a nora abandonada, disse, me avaliando com um olhar franco. Arthur me ligou ontem à noite e disse: você foi uma aliada inesperada. Durante o café, Ana expôs o que Arthur estava fazendo, documentando legalmente a negligência, mudando seu testamento e criando estruturas financeiras que seriam robustas contra contestações. Precisamos finalizar vários documentos, explicou Ana. Transferências que precisam de testemunhas, procurações médicas, alterações, finais ao testamento. Eu me ofereci para ajudar a organizar as evidências que Arthur havia coletado. Minha experiência em design gráfico me tornava boa com organização digital e documentação perfeita. Ana assentiu em aprovação. Precisaremos de tudo devidamente catalogado para quando eles inevitavelmente contestarem o testamento. Naquela noite, depois que Ana saiu com os documentos assinados, Arthur e eu sentamos na sala de estar com um álbum de fotos que ele tirou de uma estante. Olha isso, ele disse, apontando para uma foto de Lucas adolescente, com sua mãe atrás dele. Sempre sussurrando em seu ouvido, ele virou a página. Aqui está o pai de Lucas antes do divórcio. Observe como ele parece miserável. Marta fez com ele o que Lucas está fazendo com você. Página após página revelou padrões que reconheci do meu próprio casamento. Controle sutil, manipulação financeira, a fachada atenciosa que caía quando o dinheiro estava envolvido. É como ver minha própria vida de fora. Sussurrei. Arthur assentiu, compreensão nos olhos cansados. É por isso que precisamos detê-los agora, antes que façam isso com outra pessoa. Naquele momento, nossa aliança se solidificou em algo, mais profundo do que conveniência ou benefício mútuo. Éramos duas pessoas que tinham sido traídas pela mesma família, agora unidos em busca de justiça. Não estamos apenas nos vingando, Arthur disse, fechando o álbum gentilmente. Estamos consertando as coisas. Estendi a mão e apertei sua mão fina. Sim, por nós dois. Na manhã seguinte, acordei com um propósito renovado. Arthur e eu ficamos acordados até tarde elaborando estratégias, e agora era a hora de colocar nosso plano em ação. Depois de verificar Arthur, que estava tendo um dia relativamente bom, apesar de sua condição, fiz um café da manhã rápido e expus nossas prioridades. Primeiro, disse servindo-lhe uma xícara de chá. Precisamos estabelecer a narrativa da sua rápida piora. Arthur assentiu. Ana mencionou que seu irmão é dono de uma empresa de suprimentos médicos. Ele poderia estar disposto a ajudar discretamente. Um telefonema depois, e o irmão de Ana, Roberto, estava a bordo. Ao meio-dia, ele chegou em uma van sem identificação, com tudo o que precisávamos. Um tanque de oxigênio que não funcionava, mas era visualmente convincente. Suportes, monitores com fios destacáveis e até mesmo uma coleção de frascos, de medicamentos vazios com rótulos de aparência realista. Centro médico, disse Roberto, com uma piscadela, enquanto nos ajudava a transformar o quarto de Arthur no que parecia uma configuração de tratamento domiciliar intensivo, usada para encenar dramas médicos. Às vezes, nunca pensei que usaria meus acessórios para dramas, da vida real. Com a direção de Arthur, organizei o equipamento para o máximo impacto visual. O tanque de oxigênio exposto com destaque, o suporte posicionado ao lado da cama, vários dispositivos de monitoramento dispostos na mesa de cabeceira. Arrumei a cama com lençóis de nível hospitalar. Ana também os forneceu, completando a ilusão de uma intervenção médica séria. Agora para as evidências fotográficas. Eu disse pegando meu telefone. Arthur se acomodou na cama, me orientando sobre como fazê-lo parecer pior do que estava. Sombras, ele instruiu. A iluminação de cima aprofundará as cavidades do meu rosto. Ele tirou os óculos, fazendo seus olhos parecerem fundos, e despenteou o cabelo fino. Habilidades mínimas de maquiagem teatral dos meus dias de faculdade
Acentuei o pálido já presente em sua pele. A transformação foi surpreendente. Nas fotos, Arthur parecia estar morrendo ativamente. Muito pior do que sua condição real, embora esta fosse séria o suficiente. Agora você precisa parecer exausta, sobrecarregada, ele disse. Removi minha maquiagem, baguncei o cabelo e coloquei um suéter enorme que me fez parecer menor e mais vulnerável. Arthur tirou várias fotos minhas aparentemente dormindo na cadeira desconfortável ao lado de sua cama. Outras, de mim preparando medicamentos com uma expressão preocupada. Perfeito, ele disse, revisando as imagens. Quem é o nosso alvo para essas fotos? A irmã de Lucas, Renata? Eu respondi de acordo com seu telefone. Ela é a única que mandou mensagem para saber como você está desde que eles foram embora. Criei uma mensagem cuidadosamente redigida para acompanhar as fotos. Arthur teve uma noite difícil. A febre subiu para 39 graus. Estamos controlando a dor da melhor maneira possível. Manteremos você atualizada. Clínica e direta, mas com um tom de preocupação que poderia desencadear culpa, ou pelo menos, interesse. Renata respondeu em minutos. Ah, não. Pobre tio Arthur, me mantenha informada. Prepare-se. Arthur murmurou quando mostrei a resposta. Em seguida, veio minha apresentação mais difícil até agora. Liguei para Lucas, sabendo que ele não atenderia, mas que seu correio de voz gravaria minha mensagem. Arthur ativou o aplicativo de gravação em seu telefone para preservar meu lado da conversa. Lucas, sou eu de novo, eu disse, injetando pânico controlado na voz. O estado de Arthur está piorando mais rápido do que o esperado. A enfermeira do hospital está preocupada com a respiração dele. Por favor, me ligue de volta o mais rápido possível. Fiz uma pausa e acrescentei com o tremor certo. Eu realmente preciso do seu apoio agora. Eu fazia ligações semelhantes a cada poucas horas. Cada mensagem se tornava mais urgente, cada uma cuidadosamente registrada entre as ligações. Criei um registro médico detalhado com episódios fictícios, mas realistas. Picos de temperatura, dor intensa, dificuldades respiratórias. Retrocedi algumas entradas para criar uma narrativa consistente de declínio, começando antes mesmo de eles partirem em seu cruzeiro. Você deveria ter sido atriz, comentou Arthur enquanto eu mostrava o registro. Prefiro pensar nisso como não ficção criativa. Respondi com um sorriso sombrio. Toda boa história precisa de documentação. Por volta das 4 horas daquela tarde, nosso planejamento foi interrompido por uma batida na porta. Abri e encontrei uma senhora idosa, segurando uma caçarola coberta. Sou Dona Lourdes da casa ao lado, ela anunciou. Achei que você poderia precisar de algo para o jantar. Cuidar do Arthur é um trabalho de tempo integral, imagino. Convidei-a, grata pela comida e pela oportunidade inesperada que ela apresentou. Durante o café, Dona Lourdes revelou-se uma potencial mina de ouro de informações e apoio. Observo aquela família há anos. Ela confidenciou, abaixando a voz como se Arthur pudesse ouvir de seu quarto, embora ele estivesse descansando. A maneira como tratam aquele pobre homem. Seu marido não é melhor do que a mãe dele, se você não se importa que eu diga. Eu não me importo nem um pouco, assegurei a ela. Estou descobrindo exatamente em que tipo de família. Me casei. Dona Lourdes deu um tapinha na minha mão. Arthur foi tão bom com aquele garoto, você sabe? Pagou a faculdade dele, comprou seu primeiro carro. E como o Lucas retribui, tirando férias enquanto o padrasto está morrendo? Deixei minha raiva e mágoa genuínas transparecerem. Eles me deixaram um bilhete. Apenas um bilhete, me dizendo para cuidar dele. Vergonhoso. Dona Lourdes declarou. Absolutamente vergonhoso. Você sabe que toda a vizinhança notou no mês passado, quando Arthur caiu no quintal. Foi o meu Antônio quem o ajudou a se levantar. Lucas estava lá dentro assistindo futebol. Ignorou nossas batidas completamente. Quando ela saiu, Dona Lourdes havia prometido espalhar a notícia entre os vizinhos de que Arthur precisava de apoio e visitantes enquanto sua família estava egoisticamente vagando por Fernando de Noronha.
Eu documentei cuidadosamente suas declarações e a data de sua visita. Nos 2 dias seguintes, mais 5 vizinhos vieram, cada um com suas próprias histórias de testemunhar a negligência de Lucas com Arthur. Cada visita fortalecia nosso caso e fornecia testemunhas adicionais tanto do aparente declínio de Arthur quanto da ausência da família durante o que acreditavam ser seus últimos dias. Na manhã de sábado, Ana Neves retornou com os documentos finais para as transferências de ativos. Levamos Arthur ao banco local, onde ele era cliente havia mais de 30 anos. O gerente, Sr. Barbosa, o cumprimentou calorosamente. Arthur, bom vê-lo por aqui. Como está se sentindo? Colocando meus negócios em ordem, Barbosa. Arthur respondeu, sua voz deliberadamente mais fraca do que o normal. Memória ainda afiada, mesmo que o corpo esteja falhando. Na privacidade do escritório do gerente, Arthur transferiu oficialmente o controle de seus ativos ocultos para uma série de fundos que me beneficiariam, bem como a várias instituições de caridade para idosos. O Sr. Barbosa observou com simpatia, enquanto a mão trêmula de Arthur assinava cada documento. Seu enteado esteve aqui na semana passada, o gerente mencionou casualmente enquanto preenchíamos a papelada. Perguntou sobre suas contas. Lembrei-o de que, sem a devida autorização, Arthur deu um leve sorriso. Sempre planejando com antecedência. Aquele garoto... Eu me lembro quando ele entrou para descontar aquele cheque de presente de formatura. Sr. Barbosa continuou. Nem agradeceu. Apenas reclamou que não era o suficiente para o carro. Ele queria outra evidência, outra testemunha do caráter de Lucas naquela noite. Enquanto revisávamos nosso progresso, o telefone de Arthur tocou com uma chamada de vídeo de Renata. Rapidamente colocamos nosso plano em ação, colocando Arthur na cama, cercado por equipamentos médicos, uma cânula de oxigênio em suas narinas. Ajeitei meu cabelo e belisquei minhas bochechas para deixar meu rosto vermelho de estresse. Quando atendi a ligação, a câmera me mostrou primeiro parecendo exausta. Oh, Clara, Renata ofegou. Você parece péssima. Está tudo bem? Conseguindo, eu disse, simplesmente virando o telefone para Arthur, que fez uma performance digna, de um Oscar de semiconsciência, sua respiração deliberadamente difícil. Tio Arthur? Renata chamou. É Renata. Você pode me ouvir? Os olhos de Arthur piscaram fracamente. Renata, ele sussurrou. É você, querida? A preocupação na voz de Renata parecia genuína, mas o que veio a seguir revelou suas verdadeiras prioridades. Deveríamos voltar para casa mais cedo, Ele vai aguentar até segunda-feira? Virei a câmera de volta para o meu rosto. É difícil dizer. A enfermeira do hospital acha que seus sistemas estão desligando. Se você quiser se despedir, deixe-me falar com Lucas e mamãe. Ela disse rapidamente. O problema é que essas passagens não eram reembolsáveis, e mamãe tem estado muito estressada ultimamente. Eu assenti compreensivamente enquanto lutava contra o desgosto genuíno. Claro, é só que Arthur continua perguntando por Lucas em seus momentos mais lúcidos. Eu vou dizer a ele para ligar. Renata prometeu, assim que eles voltassem de sua excursão em terra. Após encerrar a ligação, Arthur sentou-se e removeu a cânula de oxigênio. Você gravou isso? Ele perguntou. Levantei meu outro telefone, que havia capturado toda a conversa, cada palavra. O sorriso de Arthur era satisfeito, mas tingido de tristeza genuína. Minha família pesando suas passagens de cruzeiro contra dizer adeus a mim, eu sabia que aconteceria exatamente assim. Sentei-me na beira da cama dele, de repente emocionada. Sinto muito, Arthur. Ele balançou a cabeça. Não seja. Suas verdadeiras cores precisavam ser reveladas. Ele estendeu a mão. Você sabe qual é a parte mais estranha? Esses últimos dias com você, com alguém que realmente se importa, foram melhores do que meses com eles. Nós nos sentamos em um silêncio amigável, contemplando o que tínhamos posto em movimento e os passos finais que ainda estavam por vir. Nosso contra-ataque estava totalmente em andamento, a armadilha quase armada. Agora só precisávamos acioná-la, precisamente no momento certo,
A manhã de domingo amanheceu com uma mudança sutil na atmosfera. Enquanto eu levava o chá da manhã para Arthur, notei que suas mãos tremiam mais do que o normal. Um tom azulado ao redor dos lábios que não estava lá antes. Você não precisa fingir para mim, eu disse suavemente, ajudando-o a se sentar. Você realmente não está se sentindo bem hoje, está? O sorriso de Arthur era fino, mas genuíno. Irônico, não é? Depois de toda a nossa encenação, a coisa real nos surpreende. Liguei para a enfermeira do hospital que fazia visitas semanais antes da família ir embora. Ela prometeu vir naquela tarde, mas me aconselhou a lidar com o conforto dele enquanto isso, já que não era mais encenação. Arthur estava declinando ativamente, e uma onda de proteção tomou conta de mim. Nosso plano de vingança de repente pareceu secundário para garantir seu conforto e dignidade. O que você gostaria para o café da manhã? Perguntei, tentando manter a normalidade. Pêssegos, ele disse, me surpreendendo. Pêssegos frescos com creme. Minha falecida esposa Helena costumava prepará-los todo domingo de manhã. O pedido me levou a 3 supermercados diferentes, antes de encontrar pêssegos decentes em dezembro. Quando voltei e os preparei como ele descreveu, fatiados em formato de crescente perfeito com uma colherada de chantilly, os olhos de Arthur marejaram na primeira mordida. Assim como ela costumava fazer, ele sussurrou. Ninguém se preocupou em lembrar dessas coisas sobre mim em anos. Ao longo do dia, eu me peguei fazendo coisas não para o nosso plano, mas simplesmente para o conforto de Arthur. Ajustando seus travesseiros, lendo em voz alta sua cópia desgastada de O Grande Sono, de Raymond Chandler, tocando a música clássica que ele mencionou, apreciando o cuidado genuíno que se desenvolveu entre nós durante nosso curto período juntos. Me surpreendeu com sua intensidade. Você sabe, Arthur disse durante um momento lúcido naquela tarde. Eu não fui tratado com tanta gentileza desde que Helena morreu há 12 anos. Estranho como um estranho demonstrou mais compaixão por mim do que minha própria família. A enfermeira do hospital, Christine, chegou por volta das 3. Depois de examinar Arthur, ela me levou para um canto no corredor. Seus órgãos estão parando de funcionar, ela disse gentilmente. Está acontecendo mais rápido do que prevíamos. Eu diria que ele tem horas, talvez um dia no máximo. Embora eu soubesse que isso estava por vir, a notícia me atingiu mais forte do que o esperado. Eu deveria ligar para a família? Perguntei de repente incerta sobre nosso plano elaborado. Cristina balançou a cabeça. Neste ponto, deveria ser sobre o conforto dele, não deles. Se eles escolheram não estar aqui, ela deixou o resto sem dizer. Depois que ela saiu, eu sentei ao lado de Arthur, que tinha ouvido tudo, apesar de nossas vozes abafadas. Não ligue para eles, ele disse firmemente. Eles fizeram sua escolha, mas precisamos finalizar alguns assuntos. Ele estendeu a mão para mim. Ligue para Ana e diga a ela que é hora dos passos finais. Ana chegou em menos de 1 hora, trazendo consigo um tabelião chamado Henrique. Arthur estava notavelmente alerta quando eles entraram, como se estivesse convocando suas forças restantes para esta última tarefa importante. Você tem certeza de que está à altura disso? Perguntou Ana, preocupada com sua aparência. Mais certo do que nunca, Arthur respondeu. A morte tem um jeito de esclarecer prioridades. Eles finalizaram a última papelada. Documentos que transferiram oficialmente o controle de seus bens para mim como administradora, com especificações para doações de caridade para organizações de prevenção de abuso de idosos. O Novo Testamento mencionou explicitamente o abandono de Lucas como o motivo de sua deserdação. Agora para a carta, Arthur disse, depois de assinar o último documento. Doutora Ana configurou seu tablet para gravar enquanto Arthur ditava uma mensagem para ser lida para a família após sua morte. O que surgiu não foi a condenação raivosa que eu poderia ter esperado, mas algo muito mais poderoso, uma expressão de profunda decepção e a dor de ser tratado como um fardo em vez de um pai para minha família. Ele começou sua voz ganhando força a cada palavra. Quando você ler isso, eu terei ido embora.
Não que minha presença ou ausência parecesse importar muito para você nos últimos anos. Ele detalhou casos específicos de negligência, sem acusação, simplesmente declarando fatos. Férias passadas sozinho enquanto eles tiravam férias. Consultas médicas canceladas por conveniência. Ouviu comentários sobre esperar o velho morrer. Eu não escrevo isso por raiva, ele continuou. Mas de um lugar de clareza que ocorre quando se enfrenta o fim. A maior dor na vida não é doenças, ou até a morte, mas a percepção de que aqueles que você amava o viam apenas como uma obrigação. Uma tarefa a ser gerenciada, um inconveniente a ser tolerado pelo tempo que ele estava com eles, foi o que se destacou. Cada palavra que ela prometeu depois que eles deixaram Arthur, pediu sua velha câmera de vídeo. Eles podem questionar minha capacidade mental, explicou ele. Quero gravar meu depoimento enquanto estou claramente lúcido. Configurei a câmera, e Arthur entregou uma declaração de 20 polegadas diretamente para a lente. Ele estava notavelmente composto, descrevendo metodicamente anos de negligência gradual e sua decisão de me deixar sua propriedade. Clara me mostrou mais dignidade em 4 dias do que minha família em 4 anos. Ele afirmou claramente. Ela é a única que conquistou o direito de se beneficiar do que passei a vida construindo. Ele descreveu incidentes específicos, comentários desdenhosos de Lucas em consultas médicas, refeições deixadas fora do alcance, medicamentos esquecidos durante viagens de fim de semana. A gravação foi devastadora, em sua entrega calma e detalhes condenatórios. À noite, a energia de Arthur estava desaparecendo. Eu o ajudei a ir para a sala de estar, a seu pedido, acomodando-o em sua cadeira favorita, perto da janela. Há uma garrafa de vinho do Porto no meu escritório, ele disse, atrás dos livros de economia. Helena e eu estávamos guardando para nosso 50º aniversário. Eu encontrei a garrafa empoeirada onde ele descreveu e despejei uma pequena quantidade em 2 copos de cristal que descobri em um armário abandonado. Para a justiça, disse Arthur, erguendo o copo com esforço. Para a dignidade. Acrescentei que nos sentamos juntos enquanto a escuridão caía. Arthur, ocasionalmente, cochilava enquanto eu lia para ele seu livro favorito. Ele falava intermitentemente sobre Helena, sobre o início de sua carreira, sobre viagens que eles planejaram, mas nunca fizeram. Nenhuma vez ele mencionou Lucas ou sua mãe. Por volta da meia-noite, percebi que sua respiração havia mudado. Coloquei meu livro de lado e simplesmente segurei sua mão. Não houve drama, nem últimas revelações de minuto ou confissões no leito de morte. Arthur simplesmente escapou. Sua mão ficou fria, e a minha, enquanto sua respiração gradualmente parava. Por um longo momento, fiquei imóvel. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. O homem que eu conhecia há apenas 4 dias, de alguma forma, se tornou importante para mim, além do nosso desejo mútuo de justiça. Ao cuidar dele, encontrei uma força e clareza que não sabia que possuía. Ao amanhecer, liguei para Cristina, a enfermeira de cuidados paliativos, que chegou prontamente para confirmar o que eu já sabia. Ela pareceu surpresa com o quão pacífico Arthur parecia. Muitos pacientes terminais mostram sinais de angústia, ela comentou. Ele parece que simplesmente adormeceu. Ele adormeceu, eu disse baixinho, lendo Raymond Chandler e bebendo vinho do Porto de 50 anos. Depois que Cristina fez o pronunciamento oficial, liguei para a funerária que a doutora Ana Neves havia recomendado. 2 homens sombrios chegaram, dentro de 1 hora, para coletar o corpo de Arthur. Um deles conhecia Arthur de funções comunitárias e expressou condolências genuínas. Ele era um bom homem, ele disse. Sempre generoso com os arrecadadores de fundos. Uma vez que eles saíram da casa, de repente, me senti vazio. Me permiti alguns momentos de tristeza genuína, antes de focar na próxima fase do nosso plano. Lucas e sua família retornariam no dia seguinte, esperando encontrar um homem moribundo que pudessem confortar em suas horas finais, aliviando assim qualquer culpa sobre seu abandono. Em vez disso, eles me encontrariam e as consequências de suas ações. Coloquei a carta de Arthur em um envelope cor creme e apoiei-a contra a foto da família na lareira.
Uma foto que agora notei mostrava Lucas e sua mãe sorrindo amplamente, enquanto Arthur estava ligeiramente afastado na sala de jantar. Organizei a extensa documentação de negligência em pastas claramente etiquetadas, cancelei consultas médicas, exploração financeira, registrei evidências de negligência. O depoimento em vídeo de Arthur estava na fila da televisão, pronto para ser reproduzido com o apertar de um botão. Finalmente, fui para o quarto principal e arrumei meus poucos pertences ao lado da mala. Coloquei impressões das fotos do cruzeiro que Lucas e sua família postaram durante a semana, criando uma linha do tempo visual nítida que contrastava seus coquetéis à beira da piscina com o de Arthur. O declínio documentado. Tudo foi organizado para o impacto máximo quando eles retornaram. Uma revelação cuidadosamente orquestrada que garantiria que eles enfrentassem todo o peso de suas escolhas. Parado no centro da casa silenciosa, eu senti um profundo senso de propósito. Isso não era mais apenas sobre vingança. Era sobre justiça, para um homem que merecia muito mais do que ele recebeu daqueles que deveriam ter cuidado dele. Mas está feito, Arthur, eu disse suavemente para a sala vazia. Eles entenderão exatamente o que perderam. Passei segunda-feira de manhã em uma estranha calma, esperando o inevitável. Por volta do meio-dia, ouvi o som de portas de carro, batendo, seguido de risos e conversas enquanto Lucas e sua família retornavam de seu cruzeiro. Respirando fundo, alisei o vestido preto simples que havia comprado no dia anterior e me posicionei na sala de estar perto da cadeira de balanço vazia de Arthur. A porta da frente se abriu abruptamente. Lucas entrou primeiro, sua mãe Marta logo, atrás dele, seguida por Renata e Camila, a colega que claramente era mais do que isso. Eles estavam todos bronzeados e sorridentes, com os braços carregados de sacolas de compras duty-free e souvenirs cafonas. "Querida, chegamos!" Lucas gritou com a voz alegre até me ver parada ali. Minha expressão era solene. Seu sorriso vacilou. "O que houve com o funeral? Levante-se!" Marta passou por ele, deixando cair sua bolsa de grife no console. "Onde está o papai? Ele está tirando uma soneca?" Seu tom era casual, como se estivesse perguntando sobre um animal de estimação, e não sobre seu marido moribundo. "Arthur faleceu no sábado à noite", eu disse baixinho. As sacolas de compras nas mãos de Lucas caíram no chão. Camila, sem saber o que fazer, deu um passo para trás em direção à porta. "O que você quer dizer com faleceu?" Marta perguntou, como se eu tivesse cometido um erro de vocabulário. "Ele morreu pacificamente enquanto dormia por volta da meia-noite", continuei mantendo a compostura. "O funeral foi ontem à tarde. Muitos dos seus vizinhos compareceram junto com os amigos de Arthur dos tempos de bancário. Uma participação bastante agradável, na verdade." O rosto de Lucas passou de choque e descrença para, mais revelador, um olhar calculista. "Você realizou o funeral sem nós, sem a família dele." "A família dele foi convidada", respondi. "Deixei várias mensagens sobre o seu estado de saúde debilitado e você preferiu não responder." Renata deu um passo à frente, seu rosto pálido sob o bronzeado. "Eu te contei sobre aquela ligação, Lucas." Eu disse. O tio Arthur parecia muito mal. Lucas acenou para ela impacientemente. "Isso é inacreditável. Precisamos nos sentar." "Sim", eu concordei. "Nós fazemos isso." Fiz um gesto para a sala de estar, onde a carta de Victor esperava na mesa de centro. Eles entraram, em silêncio. Ninguém queria se sentar. A cadeira de balanço de Arthur estava vazia, como uma acusação. "Há algumas coisas que você precisa saber", eu disse, pegando o envelope cor de creme. "Arthur deixou esta carta para ser lida para você quando você retornasse." "Ele mudou seu testamento?" Marta interrompeu sem rodeios. "É disso que se trata?" Eu conheci os olhos dela diretamente. "Talvez você devesse ouvir as palavras dele primeiro." Desdobrei a carta e comecei a ler a mensagem de Arthur. Sua decepção fluiu pela minha voz. As férias passadas sozinha, as consultas médicas, canceladas por conveniência, os comentários ouvidos sobre esperar o velho morrer enquanto eu lia. Eu observava suas reações.
O rosto de Marta endureceu defensivamente. Lucas se remexeu, evitando contato visual com qualquer pessoa, e Renata parecia cada vez mais desconfortável. A maior dor na vida, eu li, não é doença ou mesmo morte, mas a percepção de que aqueles que você amava o viam apenas como uma obrigação, uma tarefa a ser gerenciada, um inconveniente a ser tolerado. Quando terminei, um silêncio pesado encheu a sala. Camila, claramente desejando estar em qualquer outro lugar, olhou para os pés. Finalmente, Lucas pigarreou. Olhe, papai ficou confuso no final. Sua medicação... Arthur estava perfeitamente lúcido. Eu interrompi. Na verdade, ele fez uma declaração em vídeo. Você pode querer ver isso. É ridículo, Marta declarou. Alguns devaneios sobre o fim da vida de um velho doente. Não muda as realidades legais. Lucas é o parente mais próximo, eu disse, me levantando. Tem mais. Você deveria ver. Eu os levei para a sala de jantar, onde eu tinha organizado os arquivos de evidências. Os olhos de Lucas se arregalaram enquanto ele observava a documentação meticulosa disposta em ordem cronológica. O que... é tudo isso? Ele exigiu. Evidências, eu respondi simplesmente. De exploração financeira, negligência médica e abandono. Abri a primeira pasta, revelando extratos bancários com transferências destacadas. Arthur mantinha registros detalhados de cada real retirado de suas contas, para supostas despesas, com cuidados que nunca foram fornecidos. Marta pegou um dos extratos que ele nos deu, aquele dinheiro que estávamos cuidando dele, deixando-o sozinho no dia de Natal, com medicamentos inadequados, sem comida na geladeira e o aquecimento reduzido para 60 graus. Perguntei, abrindo outra pasta, contendo o cronograma de seus preparativos de partida. Há extratos de 6 diferentes vizinhos que testemunharam sua negligência. E então tem isso. Apertei play no tablet, e o depoimento em vídeo de Arthur começou. Sua descrição calma e articulada de anos de maus tratos silenciou até os protestos de Marta. O rosto de Lucas ficou cada vez mais pálido conforme Arthur descrevia incidentes específicos. Medicamentos, consultas ilusórias canceladas, comentários depreciativos feitos quando eles achavam que ele não conseguia ouvir. Isso é tudo uma armação, Lucas finalmente gaguejou, apontando um dedo para mim. Ela manipulou um homem moribundo. A campainha tocou antes que eu pudesse responder. Momento perfeito, disse doutora Ana, que estava parada na porta. O tabelião, Henrique, estava ao lado dela. Estou interrompendo? Perguntou ela com frieza profissional. De jeito nenhum, respondi. A família acabou de voltar e estava revisando a mensagem final de Arthur. Excelente. Então posso prosseguir com a notificação oficial. Doutora Ana colocou sua pasta na mesa de jantar e retirou vários documentos como executiva do espólio de Arthur. Estou aqui para informá-lo sobre as disposições de seu testamento final. Lucas se endireitou, recompondo-se. Um sorriso presunçoso começou a se formar em sua boca, seus lábios finos. Vamos direto ao ponto. Doutora Ana ajustou seus óculos. O testamento é bem direto. Arthur deixou todo o seu patrimônio para Clara Ventura, com provisões para doações substanciais para diversas organizações de prevenção de abuso de idosos. O silêncio atordoante que se seguiu foi quebrado pela voz estridente de Marta. Isso é impossível. Nós somos sua família. O testamento cita explicitamente abandono e negligência como razões para a deserdação, continuou doutora Ana calmamente. Foi devidamente testemunhado, autenticado e arquivado no tribunal. O senhor Arthur foi examinado por 2 médicos diferentes, que certificaram sua competência mental no momento da assinatura. A presunção de Lucas evaporou. Isso é fraude. Vamos contestar. Você pode tentar, doutora Ana respondeu imperturbável. No entanto, dada a extensa documentação de negligência, o depoimento em vídeo e as declarações das testemunhas, eu desaconselho isso. Você só estaria gastando dinheiro que você não tem. O que você quer dizer com dinheiro que não temos?
Marta perguntou. Doutora Ana trocou um olhar comigo antes de continuar. As propriedades que você ocupa atualmente, incluindo sua residência principal, pertencem ao fundo da família do Arthur, que agora está sob o controle de Clara como administradora. Além disso, as contas de investimento das quais você tem sacado foram congeladas, aguardando auditoria por potencial abuso financeiro. O rosto de Lucas ficou sem cor. Isso não é possível. A casa é minha, pai prometeu. Arthur não prometeu nada. Eu o interrompi. Presumiu que havia uma diferença. As implicações estavam se aprofundando. Lucas tinha gasto suas economias no cruzeiro, contando com sua herança para cobrir suas dívidas crescentes. A casa em que moravam não era dele para vender ou tomar emprestado. E quanto aos nossos fundos da faculdade? Renata perguntou baixinho. O avô os preparou para nós. Lucas não conseguia olhar nos olhos de sua irmã. Doutora Ana respondeu gentilmente. Arthur forneceu fundos ao seu pai para esse propósito há vários anos. No entanto, essas contas nunca foram estabelecidas. Renata se virou para Lucas, horror surgindo em seu rosto. Você gastou o dinheiro da nossa faculdade? A família explodiu em acusações e negações. Camila silenciosamente saiu pela porta da frente, escapando da implosão. Eu deixei o caos continuar por alguns minutos antes de me afastar para pegar minha mala no quarto. Quando voltei, Lucas me seguiu pelo corredor, seu comportamento completamente transformado. Clara, por favor. Ele implorou com a voz embargada. Nós podemos resolver isso. Eu cometi um erro com Camila. Isso não significou nada. Nós podemos começar de novo. Eu vou mudar. Eu prometo. Eu olhei para esse homem que eu uma vez amei, vendo-o claramente, talvez pela primeira vez. Por trás das belas feições e do charme prático, havia alguém que nunca se importou verdadeiramente comigo ou com qualquer pessoa além de si mesmo. Calmamente, tirei minha aliança de casamento e a coloquei em sua palma, seguida pelas chaves do nosso apartamento. Você o deixou para morrer, eu disse baixinho. Agora você não ganha nada, incluindo a mim. Caminhei em direção à porta, com a mala na mão. Os apelos de Lucas se transformaram em ameaças enquanto ele me seguia. Você não vai se safar dessa. Eu vou lutar no tribunal. Você manipulou um velho doente. Na porta, eu me virei brevemente. Tudo foi feito legalmente. Você me ensinou uma lição valiosa em nosso casamento, Lucas. Sempre guarde recibos. Eu saí para o sol brilhante de dezembro. Atrás de mim, eu podia ouvir os protestos contínuos de Lucas e a voz raivosa de Marta, exigindo que doutora Ana explicasse como isso poderia acontecer. Mas essas vozes já estavam desaparecendo, tornando-se parte de um passado que eu estava deixando para trás. Doutora Ana tinha reservado um quarto em um hotel tranquilo enquanto eu pensava em meus próximos passos. Enquanto colocava minha mala no porta-malas do meu carro, Dona Lourdes apareceu na varanda dela, do outro lado da rua. Ela me deu um aceno de cumplicidade e um pequeno sorriso. Acenei de volta, sentindo uma leveza surpreendente, apesar do peso emocional dos últimos dias. O último presente de Arthur não foi apenas segurança financeira, mas isso certamente me ajudaria a reconstruir minha vida. O verdadeiro presente foi a clareza e a força que encontrei ao ajudá-lo a encontrar justiça. Enquanto dirigia para longe da casa e da família destruída dentro dela, eu não estava pensando em vingança, ou mesmo em vindicação. Eu estava pensando em segundas chances, sobre honrar a memória de Arthur vivendo bem e sobre o vínculo inesperado que se formou entre duas pessoas que foram descartadas por aqueles que deveriam ter cuidado delas. Arthur havia encontrado paz. Agora era minha vez de fazer o mesmo. Obrigada por ficar com esta história até o fim. Meu momento favorito foi quando Arthur compartilhou seu querido vinho do Porto guardado para um aniversário que ele nunca alcançou. Uma dignidade tão agridoce naquele copo. Qual cena tocou? Seu coração mais profundamente? Eu valorizo cada comentário compartilhando seus pensamentos. Agora me diz, você acreditaria em um desconhecido se ele dissesse que conhece o lado mais obscuro da sua família?
E até onde você iria para fazer justiça quando descobre que foi traído por quem mais confiava? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.